Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Pausa para o Essencial, o podcast mais saudável que existe. Pausa para achar a sua tranquilidade, a sua casa interna, descobrir o que é sentir, se conectar a essa intuição, a esse coração que está aí dentro, pulsando vida, né? Que deveria estar pulsando alegria, né? Vamos compartilhar ao longo do programa uma nova perspectiva, um novo olhar para a nossa saúde. E espero, com maestria, passar aqui tudo que eu sei, tudo que eu posso ajudar e como compartilhar todo o meu conhecimento com todos em volta. Acredito e sinto que mudar o olhar para a vida, trocar os nossos filtros, mudar tudo, é o que evolui, o diferente evolui. E nossa família, a gente, o mundo, só espera esse nosso despertar para essa nova vida. A sociedade é como um quebra-cabeça, estamos inseridos nesse quebra-cabeça, que todos precisamos estar bem para que o outro esteja bem, para que o outro alimente das nossas emoções e nossas atitudes como uma corrente do bem. E para isso, vamos falar o que é essencial para você. Trazemos hoje aqui o Afá Smiley, uma executiva do marketing, um ser humano como nós, mas que é uma entusiasta nesse assunto e está aqui para nos acrescentar com suas perguntas e suas observações mesmo, né? O que é essencial para você, ela possa falar também o que é essencial para ela. E aí, Wafá, o que é essencial para você? Andréia? Olha, eu estou muito contente de estar participando hoje aqui. Eu recebi um convite da Andréia para mediar esse programa junto com ela e os convidados aos quais ela vai trazer ao longo das semanas aí, cada um na sua área, cada um falando com seu expertise. E eu estou muito contente porque eu sou uma vendedora do trabalho da Andréia, porque fez muito bem para mim. E eu acho que assim, a gente tem que realmente pensar sobre a nossa saúde fora da caixinha, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, vou ao médico, né? O médico precisa me ajudar. E, na verdade, eu acho que a gente precisa se ajudar primeiro, a gente precisa se entender primeiro, né? É uma coisa que eu aprendi aqui com a Andréia, que muitas coisas, tudo é um sinal de alerta, né, para o nosso corpo. Nosso corpo fala e a gente precisa primeiro saber interpretar, né, o nosso corpo e procurar fugir das medicações, procurar levar uma vida saudável. E eu acho que, assim, eu como leiga, porém entusiasta, eu acho que eu vou poder ajudar bastante com perguntas que a população em geral faria, né, de uma forma leiga sobre o assunto, né? Então, por isso eu estou aqui e eu queria muito agradecer esse convite. Eu acho que vai ser um projeto que vai poder ajudar muita gente aí a descobrir as suas dores mentais e físicas, encontrar os caminhos que muitas vezes, eu acho que assim, o médico, claro, o médico ele quer ajudar, né? Só que, como a Andréia me explica, há mais questões mecânicas, né? E muitos dos problemas de saúde vêm das questões emocionais. E é isso que eu acho que é o que é pensar fora da caixinha, né? Pensar na nossa saúde fora da caixinha. E dentro disso envolve tanto assunto. Que é tão aberto, né? Que fica até difícil de fazer as perguntas certas. Exato. Né? Mas por isso que são episódios, né? Então vão ter, assim, pauta que não acaba mais. Exato. Então eu vou procurar ajudar aqui a decodificar melhor, com perguntas, como eu falei, de forma mais simples, né? E aí eu acho que a Andréia aqui vai dar um show aqui pra gente de ensinamento e de reaprendizado, né? Com relação às questões da saúde, que eu acho que vai ser muito legal. O corpo se interrelaciona, né? Ele está o tempo inteiro trazendo alertas, como você mesmo disse, e essa interdependência, né? Corpo, cérebro, psique, alma, né? A alma está esperando só a gente fazer o motorzinho rodar aí, né? O veículo rodar bem, né? E como rodar bem sem esse essencial. Então, trazer para vocês o que é essencial vai ser praticamente aí nosso objetivo o tempo todo. Legal. E o tema de hoje, né, que a gente vai abordar, vai ser um tema mais assim abrangente, né? Quer falar um pouquinho? Falando mais da saúde integral e como aumentar essa saúde, né? Quais as estratégias que a gente vai usar
para que essa saúde seja aumentada, né? O que é essencial? Essencial é tanta coisa, mas ao mesmo tempo a gente precisa esmiuçar cada uma delas, né? Então, acho que o mais que a gente possa trazer aqui é autoconhecimento, né? Você se relacionar bem com você é se relacionar bem com o ambiente que você vive, né? Então, a gente sempre querendo mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Traz assim um pouquinho de ego se a gente for pensar a fundo, né? Porque se você não está bem, né, ninguém ao seu redor você vai reclamar, vai paralisar, não vai ter atitudes novas, os pensamentos antigos, pensamentos de ficar remoendo algumas situações em vez de olhar para frente, né? Então tudo isso. Posso puxar uma coisa? Manda. Você tem uma história muito legal, né? Que é a história do bioalinhamento, né? Você é formada em fisioterapia. E eu acho muito legal a sua história de como você descobriu o bioalinhamento. Eu acho que, primeiro de tudo, é melhor falar primeiro um pouco o que é o bioalinhamento e como que isso aconteceu na sua vida. Por que a gente pensou fora da caixinha, né? Como a própria profissional passou por isso para mostrar que existem caminhos diferentes, né? Para a gente se conectar com a gente e entender a nossa saúde. Então, eu sou mãe de 2 meninas, né? Além de fisioterapeuta, né? Então, casada, tendo aí algumas situações de cultura e outros sonhos, né? Então, realizei primeiro o sonho de ser mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, já trabalhava na área, né? Sempre puxando para dor mesmo. Então, já são mais de 16 anos aí trabalhando com dor, trabalhando com pessoas praticamente com dores crônicas, né? Tem pessoas que vêm de 20, 30 anos de dor, enfim. E aí, numa dessas, né, na segunda filha, 1 ano e, 3 meses, vou eu e travo. A Hannah tinha 1 ano e 3 meses? A Sara e a Hannah. A Sara hoje com 9, a Hannah com 5. Então, já faz aí menos de 4 anos. Então, a Hannah bebê, eu tendo que pôr ela no berço, né? Então, praticamente você se dobra, roda seu corpo, né? Então, para o médico, era isso que me fez travar, né? Então, travei, não saí mais da cama, não entendi muito bem aquilo, né? Passei por tudo que meus pacientes passam, né? Que é uma situação dramática, assim, você não conseguir se movimentar, né? Precisar do outro. Quer dizer, eu precisei chegar nisso para pedir ajuda. Então, o que a gente está fazendo aqui é... um paradoxo, né? Uma pessoa da área. Saiba pedir a boia antes de se afogar, né? Então, no meu caso, eu me afoguei para poder pedir a boia. Então, travei, fui ao médico, fui para o ponto-socorro, ali apagar o fogo, né? Então, vamos receber remédio na veia, morfina, tudo. Naquele momento, melhorou. No dia seguinte, poxa, vamos pondo gelo, né? Que é o que eu falo para todo mundo, pôr gelo, então legal, tal. Fui saindo disso, né? Pedindo ajuda para alguns amigos, fazendo alguns protocolos ali, enfim. Percebi que se eu não me movimentasse, não fizesse o protocolo lá da fisioterapia convencional, apesar que eu sempre gostei de ser mais especializada, então até o protocolo era diferente, né? Mas, enfim, estabilizando ali a coluna e eu parava de fazer, voltava a dor. Eu fazia segmentalmente, assim, 2 a 3 vezes na semana, parava a dor. Então, peraí, não melhorei, né? Não está 100%. Então, o médico falando o quê? Que era uma hérnia de disco, e 1 mês depois eu estava melhor que ele, ótimo, maravilhoso. 6 médicos queriam me operar, eu fugi dos 6 e fui na minha observação de vou melhorar com a fisioterapia e com o que eu posso fazer de melhor por mim. O que você tinha de conhecimento já dentro da fisioterapia. Exato. Aí, numa dessas, passei por umas outras situações. Na época, já não me sentia tão bem assim, né? Mãe, né? Você perde um pouquinho da liberdade, você não consegue fazer tudo o que você queria fazer. Profissionalmente, você tem que dar uma paralisada ou uma diminuída. E essa não era a Andréia. Muito importante para todas as mulheres que nos assistem e passam pela gestação aí, por esse conflito que eu passei também. Não é? É uma liberdade que nos é tirada assim de repente, ninguém avisou, né? Ninguém avisou que... Por mais que a gente tenta se preparar, ainda é um baque, né? Exato, porque assim, eu pelo menos, né, a gente árabe, né, tem uma cultura maravilhosa e colocado assim, a gente aprendeu a fazer isso, né? Casar, ter filhos, cuidar dos filhos, mas a gente não tem esse outro modelo das mulheres que deixam uma criança na escola beber e vai trabalhar. A gente não tinha esse modelo. Então, a gente é o modelo que quer dar certo e a gente está conseguindo, né? Assim, a gente caminhou por um belo... Estamos caminhando ainda, né? Por um belo caminho.
E nesse meio termo me veio entender melhor, peraí, se eu paro o exercício eu tenho dor, então tem alguma coisa ainda que eu não entendi. E por um momento ali eu caí em umas palestras, tal, fui fazendo conexões com pessoas, cheguei no bioalinhamento. Olha aí a ligação do cérebro com o corpo, da Exato. dor emocional, que é o todo nosso Papo. nossa main idea, né? Nossa ideia principal do podcast. Exato. E então fui entender o que é isso. Fiquei bem curiosa. No começo era muito escuro para mim, não entendia nada, porque afinal de contas é o que eu falo, né? Existe a sessão com a Andreia, que é uma sessão de fisioterapia junto com osteopatia, terapias manuais e acupuntura, e tem que é a terapia de quem está no escuro, né? A pessoa abriu a porta, mostrou que não quer ficar no escuro, eu já vou trazendo o bioalinhamento. Então, assim, o que é, né? Você conhecer por que você está doente, quer dizer, qual que é a primeira situação chocante da sua vida que te levou a ter dor hoje? Peraí, essa dor não veio do nada, essa dor não é um acaso. Veio de uma história, né? Esse problema não é um acaso, né? Então, do famoso estresse também, que a gente precisa esmiuçar depois muito esse assunto de estresse. Esse vai durar alguns podcasts. Então, assim, você ter algumas angústias e algum estresse compilado, ou pelo menos um hiperestresse, que é uma situação impactante, inesperada, né? Que você viveu com um sentimento de solidão. Então, isso é muito corriqueiro na vida, né? Não precisa ser nada que você tenha uma perda vital ou que você sofreu uma injustiça. Às vezes até uma coisa no trabalho, né? Ou mesmo a gente está falando aqui, a mãe que quer estar fazendo alguma coisa e de repente está ali se sentindo mais tolhida, né? Que não consegue fazer agora e não entendeu que tem todo um momento ali de espera. E aquilo não foi deglutido, né? Exato. Às vezes, assim, não... Sem querer, sem a pessoa saber também, às vezes né? também vem um medo, né? Um medo até de uma falência, um medo de repente que os pacientes não vão entender de esperar, né? Então vem toda uma desvalorização, né? Uma impotência ali, você se sentir no momento incapaz. Então, tudo me levou a ter um autoconhecimento de mim, daquele momento que eu estava passando, e por isso que estava acontecendo isso. Mas na nossa vida, isso vem para nos levar para um momento diferente, um pensamento que seja diferente. Tudo começa pelo pensamento, já diria a neurociência. Exato. Tudo começa no pensamento. Se eu tenho um pensamento novo, pronto, tudo muda. Esse é o bioalinhamento, né? Você já conhecer esse novo filtro para a sua saúde, né? Da sua própria vida, e você conseguir caminhar diferente. Você falar, poxa, peraí, isso veio para me levar para outro patamar, então eu vou evoluir. Uhum. Só que essa jornada, ela não é de um momento assim, agora eu sei que tive a consciência porque que eu fiquei doente, agora isso vai me levar para onde? Peraí, você também vai precisar se armar de alguns assuntos para que você evolua nisso. Exato. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu passei, então hoje eu posso falar de mão cheia para o paciente, olha, é isso, né? Uhum. Então, assim, tem várias coisas que acontecem na nossa vida e pode ser lá desde pequenininho, que te trouxe para isso que você é hoje. Só que para você ainda estar sentindo dor, doença ou alguma angústia, ansiedade, insônia, que é também uma grande dor hoje em dia da população mundial, né? É que você não entendeu nada ainda. Você parou onde a sua vida parou, né? Onde o seu hiperestresse esteve, onde aquele choque aconteceu. Então, saber que virar página também é muito importante. É isso aí. Eu tô precisando, inclusive. Já vou fazer o meu bioalinhamento aqui na prática. Ao vivo. Não, mas é sério mesmo. Na última sexta-feira eu sofri uma queda. A nossa biker. Sofri uma queda de bike e eu estou extremamente traumatizada pela queda que foi, né? Porque não foi uma queda simples. Eu voei a 20 km por hora. Deu algumas cambalhotas. E aí teve toda aquela parte do socorro e tal, e eu fui pro hospital e fiquei até de manhã no hospital, né? E aquela incerteza do quebrou, vou me machucar, perdi movimento, chorar de muita dor e de incertezas também, né? Essa ferida está muito aberta ainda, né? Mas eu sei que isso eu vou carregar e eu preciso, de alguma forma, aprender a virar essa página, né? Primeiro me recuperar, porque eu ainda tô cheia ainda de ponto, de dor, de tudo, né?
Mas eu tenho que aprender agora a virar essa página porque eu realmente peguei um trauma. Eu acho que eu não sei, eu ainda estou no pensamento que eu nunca mais vou conseguir andar de bicicleta. E é uma coisa que eu amava muito fazer, né? Mas aí quando a gente começa a entender o porquê que a gente acabou acontecendo isso com a gente. Às vezes nem um acidente é tão por acaso assim, né? A gente acha que tudo acontece por acaso, mas de repente nenhum acidente é por acaso, né? Quer dizer, eu preciso estar muito coerente, né, entre o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, o que eu estava fazendo, se realmente eu não estava acelerando demais essa vida. E aquilo veio como um breque mesmo, né? Peraí, deixa eu repensar algumas coisas, né? E às vezes não é tão palpável assim, né? Às vezes eu te falando isso, eu falo, mas peraí, não, eu não devia estar lá, não é nada disso. É a primeira coisa, o que eu vim fazer aqui? Zero arrependimento, na verdade é antes, né? Como que eu estava assim antes na minha vida? Como que eu estava, será que eu estava em paz comigo? Será que eu realmente estava de acordo, coerente com meus valores ali, com a minha autoestima, né? Será que eu estava me sentindo capaz? Será que eu já não estava pedindo essa boia da ajuda antes, né? E de repente isso vem como uma pausa, né? Para você olhar realmente o que estava acontecendo antes. Nunca é na hora, né? Nunca é de repente. Sempre está vindo antes alguns alertas e a gente que não está percebendo, né? No momento que você percebe se isso realmente é uma conexão com você, faz parte do que você gosta, faz parte do que você se sente capaz, se valoriza, é só deixar cicatrizar essa ferida, né? Arrumar esse tempinho para pensar, assim como uma gripe ou um Covid, né? É aquele tempo que a pessoa estava realmente cansada e ela não ia parar à toa, né? Então vem para realmente parar, cicatrizar, resgatar, né? Então você faz um resgate de você no momento que você para, né? Quantas pessoas de repente não podem se mexer numa UTI porque de repente pode um trombo ir para um outro lugar, né? E aquele momento nossa, você fica super perto, né, de uma força maior que pra gente é Deus, né, mas para outras pessoas podem ser, né, o que elas quiserem, mas que o cérebro realmente precisa acreditar nessa força maior que pra gente é o Criador, é Deus, né? E fazendo isso a gente pode se conectar usando essas estratégias de saúde até para esse momento. Quer dizer, peraí, eu não vou aceitar só esse trauma, eu vou refletir em cima disso. Assim como uma doença, uma dor, com certeza vem como uma reflexão, um câncer, sei lá, uma situação de acidente, uma perda, né? Ela sempre vem como uma reflexão. No começo você quer atacar todos, né? E tudo ao seu redor. Né? Ou a revolta, se né? próprio atacar, como você está, né? Revoltada com você mesmo. Mas não, é uma mágoa. É engraçado, vem uma mágoa, assim, é estranho. A gente sempre tem esses chicotes pra gente, né? É, verdade. É o que mais a gente faz no dia a dia. E esses chicotes que vão levando a gente a adoecer, né? A perder, a diminuir nosso sistema de defesa, né? Que todo mundo está lutando para aumentar a imunidade, né? Depois de uma pandemia. Mas que, na verdade, vem aí de dentro, né? Quantos chicotes estão armados contra você e você não está nem percebendo. Aí, ó, eu já ganhei um leve bioalinhamento. Mas aí, puxando esse assunto do bioalinhamento, isso que você está falando, ele traz muito uma questão mais psicológica, né? De autoajuda e tudo mais. O que é autoajuda, essa psicologia? Isso leva ao bioalinhamento e à fisioterapia? Como que essas coisas se linkam? Então, olha só, quando a gente fala em psique, a gente fala de praticamente 21 anos aí para frente, né? Então, quando a gente fala em bioalinhamento, a gente está pensando na parte biológica. O que é? Nossas trilhões de células que fazem toda essa pele acontecer, todo o músculo, quer dizer, somos compostos de trilhões delas. E para fazer esse motorzinho andar, é preciso que a gente leve uma vida mais coerente, mais consciente da gente mesmo, justamente para a gente entender que a gente não é só um corpo físico, né? Que esse veículo precisa andar, precisa do motorzinho, né? E o nosso físico é o veículo da alma, né? Então não tem como a gente separar corpo, cérebro, psique, coração e alma. Não tem como. Sim. Então, se a gente não linkar tudo isso no que é essencial, a gente não consegue entender o que é o bioalinhamento, né? O bioalinhamento sempre parte do que é a anatomia no nosso corpo. A anatomia é nosso sistema nervoso. Ele comanda tudo, querendo você ou não acreditar, é o sistema nervoso, é o cérebro, é
os nossos neurônios aí que vão fazer todas essas conexões. Então, no momento que você passa esse hiperestresse, que no caso da Wafá foi essa queda da bike de uma maneira bem repentina, inesperada, né, que foi realmente traumática, um monte de conexões já é formada como um sistema de alarme ativado, como um sistema realmente de defesa. Nesse momento, eu vou fazer o quê? Né? É lutar ou fugir, né? Ou paralisar, porque eu estou com dor, mas, enfim, o nosso sistema vai disparar lá a informação que foi aberrante, que foi, assim, impactante. Foi demais para mim, no caso, né? O corpo falando, foi demais para mim. Foi demais, né? Provavelmente você nem conseguiu andar depois. Isso a gente está falando fisicamente, mas lá dentro já está acontecendo essas conexões entre cérebro, psique e corpo. Corpo onde bateu, não só do trauma, porque o trauma não respeita regras, né? Então a gente não vai saber o que aconteceu com a Wafá até eu avaliá-la fisicamente, né? Sim. Já pensando aí numa maneira mais osteopática, né? Mas como osteopatia, que depois a gente vai falar um pouquinho também do que é. É como interrelacionar todos os sistemas. Nesse momento é esse sistema nervoso que vai ativar tudo, fazendo essas relações que eu falei, cérebro, psique e corpo. E a fisioterapia? E aí como isso, aí deixa eu só te falar, como assim terminar, é as células mandando todas essas informações e deixando marcas mesmo. Então, essas marcas, mesmo que você faça fisioterapia convencional ou especializada para melhorar a cicatrização, melhorar o tecido ali em volta, que a Wafá me mostrou, tá tudo cheio de hematoma, pontos, tem inchaço, tem ponto, né? Quer dizer, aí vai laser, vai ultrassom, vai tudo para melhorar essa cicatrização. Mesmo fazendo isso, ela vai voltar a fazer o gesto que é andar, pelo menos, ou fazer a academia que ela tanto gosta. Mas e a bike, né? Vai ficar aquela memória. Então, se ficar essa memória traumática, ela vai fazer o bioalinhamento e a gente já sabe a causa que foi, né? Mas talvez antes disso a gente possa resgatar mais alguma coisa, que é o que levou a isso, né? Então, nesse momento a gente vai fazer Nossa, é muito rico isso, gente. Resgate desse momento e nesse mesmo falar para o tecido dela, que foi o que a gente identificou ali em sessão, né? Qual foi? E falar assim, olha, hoje, né, chamar para o agora, né, aquele poder do agora, né, então, momento do aqui e agora, o que a nossa vida está se passando no presente, é importante para você isso, né, e falar totalmente o inverso do que foi o trauma. E isso parece bem difícil de entender, mas ele te leva a uma evolução. É esse trauma que vai te levar para outro patamar. Só que você precisa entender isso. Olhar com o lado bom, né? Entender, bioalinhar para corrigir essas questões que vieram talvez do passado, né? E poder melhorar para esse futuro também, né? Para essa projeção e ver isso como um lado bom. Exato. E aí te leva para um outro eixo de evolução. Quer dizer, onde melhorar na minha vida, né? Aí vão ser melhoras desses outros corpos que a gente falou, né? Então, desde o corpo, da mente, do cérebro, do coração, entender a sentir. Então, eu acho que é muito um treino de sentir, assim, né? Que a gente não aprende na escola, a gente não aprende em casa. Como se sentir, né? O que eu estou sentindo? O que a gente está sentindo nesse podcast, né? Além do entusiasmo, empolgação. Sim, gostando muito dessas informações, aprendendo bastante. É isso aí. Isso é essencial para a gente. Essencial é o que a gente está de consciência, né? O como a gente pode despertar. Sabendo disso, que o nosso corpo desperta mesmo esse programa todo biológico, todo celular, a gente vai fazer o quê? Cuidar bem dele, que é o veículo da nossa alma, e cuidar das nossas células, suplementando, nutrindo bem, nutrindo de bons relacionamentos, de boas práticas. E aí a gente comendo muita saladinha. Não, mentira. Aí esses são os outros alimentos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do Instagram da Andreia também. Legal. Mas assim, tá, beleza. Essa é uma dor mecânica, né? Como você fala, né? Então ali o corpo sentiu uma queda. Mas antes disso não tinha nada. Vamos supor que não tem nada e vem uma doença. Então, quer dizer, como que eu trato essa doença? Eu fico indo no médico o tempo todo ali e buscando informações dentro de mim. Por que eu tive essa doença? Porque eu acho que a maioria da população pensa assim, né? Por que eu tive essa doença? Poxa, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então, como é que é isso? Então, aí antes disso, é como eu falei, se a gente entende que tudo, né, como se fosse na escola mesmo, a gente mudar o olhar da ciência
E entender que no nosso corpo, realmente, para tudo na nossa vida, tudo que a gente passa, desde uma situação de casa, no trabalho, ou na vida, nas conexões sociais, como isso desperta um programa biológico dentro do meu corpo? Será que realmente essa doença foi de um dia para o outro? De repente, uma pessoa que você conhece, né, que a gente conhece, tem uma filha, sei lá, 11 anos com um tumor gigante na cabeça. Será que começou de hoje para, né, de ontem para hoje, assim? Não, com Pelo certeza menos tem não. aí os seus 5 anos. Então, peraí, como que estava esse ambiente? Que hoje se fala muito disso, né, da epigenética. O que a gente está se alimentando, né, nutrindo essa alma, nutrindo essa mente, né? Será que tem uma toxicidade? Será que tem um conflito familiar aí? Quer dizer, tem inúmeros fatores que a gente possa descobrir. Mas para isso a pessoa vem, a gente precisa fazer 3 perguntinhas básicas, que por onde tudo começou, né? Quanto tempo faz que aconteceu esse por onde tudo começou, né? E o que você estava fazendo, né, naquela hora. Aí, a partir disso, a gente vai tirar uma foto 3x4 da própria pessoa. Aí lembra daquele sistema nervoso de alerta, de defesa? Ela faz a pessoa ficar vermelha, ficar com a pupila dilatada, ficar com vermelhidão no olho, faz saltar uma veinha que eu tenho aqui muito. Na testa. E a pessoa pode chorar, só que chorar é uma emoção. É a cola de todo aquele trauma. Mas, na verdade, não quer dizer nada pra gente. Porque o que vai contar é o que esse sistema nervoso faz o neurônio ir lá e disparar aquela sensação que é o que a gente visualiza. Então, é isso que vai ser importante. Por isso que tem que ser a própria pessoa vir e estar realmente disposto a contar, e que é super simples, na verdade. Se você for ver, é super simples. A pessoa vai responder as perguntas e ela não vai estar sabendo de nada do que está acontecendo. Só Sim. que eu já entendi que ela engoliu seco, que ela já está com a boca seca, que ela Você já está... consegue, na hora, visualizar, Isso, né? e a gente já está entendendo tudo isso. Então, Olha dali que a gente legal. já entendeu. Ali é a data, hora e segundo do que tudo aconteceu. Então, a partir disso que você me contou, tem uns mapas, né, das leis biológicas, que aí é um outro assunto que a gente vai esmiuçar uma outra vez, e que um médico, né, na década de 80, fez esses mapas todos acontecerem. Ele estudou milhares de pessoas de câncer, né, inclusive num instituto grande de câncer, e ele fez esse mapa, ele mapeou o cérebro das pessoas. Eu já vi esse mapa. Através de tomografias, então é super completo, né? É bem legal. A partir daquilo a gente vai ver que tecido embrionário do corpo, né, que tecido de formação da vida mesmo, que ciclo da vida isso aconteceu, né? Porque a gente é feito de etapas da vida. E qualquer uma que seja ela, desde criança, adolescente ou mini adulto, a gente vai saber que época esse pensamento estava acontecendo, esse trauma aconteceu, e aí a gente vai trazer para o momento do presente. E puxando uma coisa mais interessante ainda, que uma vez, eu não sei, eu perguntei para você questão de dor de cabeça, uma coisa assim. Aí você falou, ou dor lombar, que é relacionada a dinheiro, dor de cabeça, dor na nuca, você fala que tem essas relações, né? Sim, tem muitas, né? Tudo que acontece... Que tem a ver com esse mapa, né? Exato, porque aí é um dos tecidos, quer dizer, imagina como éramos desde o embriãozinho ali no meio de água, né? Era um meio líquido na barriga da mãe, e de repente você sai dali e já tem que criar casca, né? Já tem que criar pele grossa, né? E com essa pele da vida, a gente vai crescendo, vai engatinhando, vai até andar, né? Você passa por algumas fases, e aí você começa a ganhar movimento, ganhar músculo, ganhar realmente células musculares para que você fique forte. E aí, depois disso tudo acontecer, que realmente a gente fala de córtex, né? Que a gente fala, realmente o raciocínio e os relacionamentos começam a acontecer. Aquilo vai ficando mais refinado, né? Aquele corpo. Então, cada fase dessa são mapas, né? Esses mapas, desde tecidos de formação até o tecido de pele, tecido de locomoção, que é o movimento, e até os tecidos de se relacionar, eles vão falando uma delas. O de locomoção diz respeito à maioria das pessoas que eu trato, né? Elas vêm com uma dor lombar, a maioria tem dor de cabeça, enxaqueca, dores na cervical, e entre outras, né? Com a osteopatia agora vem refluxos, vem dores, constipações, né, no intestino. Constipação significa o quê?
Então, Só para dar um exemplo. Aí tá lá dentro. Não, apesar que você me falou, dor lombar, dinheiro, né? Tem a ver com dinheiro. É um medo financeiro, mas pode ser uma desvalorização e uma impotência ou uma incapacidade frente a alguma coisa que você está se opondo. Por exemplo, você está indo para um trabalho que você não gosta, só que você precisa ir, porque se eu não for, eu também não tenho o meu salário no final do mês. Isso vai me gerar um medo, uma angústia. Então, é todo... Que tem a ver que linka com dinheiro. Gente, é muito interessante então, isso. É um papo sem fim isso, né? Mas a gente um dia vai fazer um podcast só disso, né? De falar de dor e doença, né? Porque como assim tem a ver com dinheiro, a dor que eu sinto nas costas? Mas é uma linkagem que faz muito sentido. Eu acho que para você que está em casa ou no seu trabalho, ouvindo a gente, pode ser que algumas vezes você fala assim, realmente, eu tive uma época, uma dor assim, 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 estava ligado a isso, né? Então aí começa a fazer sentido, porque é ciência, né? E as pessoas têm que estar por dentro do que é a ciência, né? Por mais que não sejam da área da saúde. A maior conexão é linkar o que eu penso, o que eu sinto com o que eu estou fazendo. E que, de repente, você não é só aquela pessoa que vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho como uma maneira automática, sem saber o que gosta. A gente pergunta de lazer, a pessoa não sabe falar qual é o seu hobby. Não sei, não tem tempo. Não tem tempo para pensar. Vem, né, os problemas, Por isso que a gente fala, pausa para o essencial, porque o essencial está no que você gosta, em primeiro lugar. Será que o que você está fazendo, né, o que a sua profissão e seu trabalho tem a ver com realmente o que você gosta? E se você não está se anulando também, né? Você já parou para escrever quais são seus valores? O que para você estar vivo, você precisa estar fazendo? O que faz você ficar vivo, né? Pra gente é um monte de coisa, né? Família, filhos, natureza. A gente tem essas conexões, né, com a natureza. Sim. Hoje em dia eu dou muito valor para grounding, né, que é você tirar o sapato e pisar descalço mesmo na areia, isso energiza, né? na grama. Então você tira toda essa carga eletromagnética, eletrostática que somos, né, energia elétrica pura. É verdade. Isso eu aprendi desde criança, que era energizante pisar, né? Meu pai pisava na grama, tinha um jardinzinho na frente de casa, ele ia lá descalço e pisava. Quer dizer, ele não tinha conhecimento nenhum disso. E a gente morando em apartamento, quando você faz isso? Quando você pensa será que não vão olhar para mim, né? Aí vem a vulnerabilidade. Ai, meu Deus, eu vou tirar aqui na praça, vão pensar o quê de mim, né? Quer dizer, ainda tem toda essa... Você percebe quanto você vai se fechando quando você fala isso, né? Aí, uma dica, hein, gente? No prédio, tem um cantinho de graminha, vá lá descalço e pise na grama. Se tiver, não pise na grama, aí você fala assim, gente, é saúde, a gente precisa pisar na grama. Ou vai num parque, né, também, né? Umas 2, 3 vezes na semana, leva seu filho, né? Uma das coisas que a bike me trouxe, né? Primeiro foi um grupo maravilhoso de pessoas, né? Conexões. Aquela coisa. Realmente sair fora ali do mundo corporativo, daquela loucura toda, encontrar pessoas legais, bater papo. E, principalmente, conhecer lugares, né? E lugares de natureza. Então, de final de semana, a gente estava lá, sei lá, perto, lugares que eu falo assim, gente, mas é tão perto da minha casa. E eu não sabia que existia uma cachoeira bonita aqui perto da minha casa, aqui em Mariporã, aqui em Guararema, aqui assim, tipo, muito pertinho. E aí você tirava o sapato. E aí, verão, a gente se joga de roupa de ciclista e tudo, e sai pedalando molhado, e sai cheio de barro, e tipo, não tô nem aí. A gente pegou uma vez, assim, que a gente pegou uma parte de areia movediça quase, né? Porque choveu tanto, era no começo do ano e estava calor, que entrou até o barro, até a minha batata da perna, assim. Gente, que delícia, vamos aqui enfiar o pé na lama mesmo. E todo mundo dando risada e brincando com aquilo, sabe? Só aí vocês já aumentaram o imunológico quanto? Fala pra mim. Nem sei. Emocional, conexões sociais, natureza, a plenitude que você sentiu ali. Exato. Né? Nessa conexão com o seu valor, que é a natureza. Quer dizer, só aí...
e tomar um banho gelado, né? Você falou da cachoeira super geladinha. Isso faz com que esse centro regulador de todo esse sistema nervoso de alerta que eu falei no começo fique muito forte. É uma das estratégias que é muito bacana, assim, você aprender essas estratégias para regular E isso. assim, eu uso véu islâmico, né? Então também tem aquele estigma, né? Todo mundo olhava para mim assim, nossa, mas você. E eu sou obesa também, né? Então, porque assim, a questão da obesidade, quando você vai andar de bike, as pessoas, né, olha, mas até que ela pedala bem, né, porque ela é gordinha, né? Igual bullying. E olha, mas você é muçulmana, mas muçulmano pode andar de assim, né? Claro, o muçulmano pode fazer o que quiser, e o véu islâmico é a minha valor, conexão, né, com Deus, não tem nada a ver com a questão do esporte ou disso que eu estou praticando, está me fazendo bem, né? Então, é isso que você falou, né? Então, eu vou lá pisar na grama e aí eu tô com medo do social, das pessoas verem. Vulnerabilidade, Da vulnerabilidade. Né? E nisso eu liguei o não tô nem aí, eu quero ser feliz, né? Mas aí você também está se conectando com pessoas positivas, as suas emoções estão sendo positivas. Então, essas emoções deletérias, né, de bullying, de estar me sentindo mal frente a essas pessoas, isso também vai te adoecendo aos poucos, porque você vai querendo formar uma casca de proteção, né, que é a gordura, né, de toda obesidade, vem com um monte de fator, assim, que não daria para listar só num passar, assim, de podcast, mas que uma das, né, seria a gente criando essa pele dura, essa casca, essa gordura para nos proteger dessas emoções que nos fazem mal. Então, isso já deixa nosso imunológico lá embaixo, né? Já faz a gente se sentir mal e não é bacana para a saúde. Isso não é o que vai te aproximar da sua essência, que é o que a gente traz aqui. Então, você consegue perceber quantas conexões dá para fazer a essência, quer dizer, a espiritualidade, né? O que você traz de oração, a própria meditação, né? Como a gente respira, se a gente colocar nessa natureza e ainda parar um momento, respirar. Eu ouvi dizer que isso também faz parte do imunológico, né? Imagina assim, você respirar. Tem coisa mais interna do que se conectar com a sua respiração? Não tem nada mais simples e mais interna para a gente se conectar a gente mesmo, né? Nossa, esse eu interior, essa casa interna que a gente falou do começo, né? Então, acalmar a mente a partir desse silêncio, né? Às vezes a gente está com uma mente turbulenta, muita informação, muito problema, muita ansiedade, que é essa preocupação com o futuro, mas também presa ali no passado, quer dizer, é uma mente que praticamente, às vezes, nem descansa, não dorme. Aí tem a hiperconectividade, excesso de tudo, né? De celular, de TV a cabo, de computador e televisão, enfim. O que a pessoa estivesse conectando ali, as crianças também. E aí você não para nem para respirar, você não para se entender, você não para perceber como você está se sentindo, não dá para parar para fazer uma reza, agradecer o Criador, não dá para você estar, de repente, se planejando para comer melhor, para se relacionar. Às vezes é até mais fácil não se relacionar, porque aí eu não preciso ligar para a pessoa, porque relacionar, de repente, dá trabalho para muitas pessoas. Então, olha quantas coisas vão te afastando da sua essência. Agora o falar no telefone causa medo nas pessoas, o que não tinha antigamente, constrangimento, né? Eu fico assim, gente, como o mundo mudou, né? A gente não tinha outra forma de fazer senão pegar o telefone e ligar. Verdade, e agora as pessoas não querem atender telefone. A gente ainda não sabe o nome da era pós-pandemia, mas com certeza vai ter um nome, né? Para mim é uma era de hiperconectividade e ao mesmo tempo solidão. Né? Então, as relações humanas que a gente precisa tanto, né? Na osteopatia, a gente estuda um nervo que se chama nervo vago, que é o que a gente faz muito em sessão, né? Neutralizar esse nervo para que ele ative e melhore a digestão, melhore as dores, melhore as cicatrizações, mas não somos nada se a gente não fizer essas conexões com algo maior e se a gente não fizer conexões com pessoas, né, que elas sejam positivas, se a gente não melhorar nosso sono, se a gente não tiver lazer, quer dizer, de nada adiantou. Tudo é importante, né? Então, essa hiperconectividade vai acabando separando você da sua essência, né? Porque eu não tenho tempo para olhar para mim, eu não tenho tempo para me movimentar. Mas tá bom, como você vai fortalecer essa máquina que está machucada sem você fazer movimento? A vida está no movimento. Então, não tem como separar. Você precisa se movimentar, mudar esse corpo para que você consiga realmente chegar nessa evolução que essa doença, dor, problema, angústia, ansiedade queira chegar.
e que é o essencial, né? Que as pessoas que estão mentalmente doentes, que é justamente o foco de tudo aqui que a gente falou, é o essencial da vida, né? Exato. E a gente só está precisando contribuir para que essas pessoas realmente entendam quem elas realmente são, e nós também, quem realmente somos, que a gente consiga compartilhar e celebrar essa paz que dá saber de tudo isso, né? Eu falo que a maior riqueza é o autoconhecimento, é você estar tão bem com você que aquilo te nutre de uma forma em que não é ter dinheiro absurdamente que vai te nutrir, não é ser a pessoa mais popular do mundo e não é, viajar sem parar, ou ser o melhor, ou o cara que está mais em alta nas redes sociais, ou tem maior número de seguidores, ou é o maior palestrante do mundo, se você tiver com essa essência que é esse corpo, essa mente, esse cérebro, esse coração mais duro e resistente. Não né? estiver bem nutrido, né? Exato, mas de alma. Verdade, de tudo, né? De todas essas conexões que você falou, né? Exato. Gente, olha, é um mundo de coisas, né? Bom, eu acho que para mim esse podcast foi assim um resumo geral, foi matador, assim, acho que vai esclarecer as dúvidas das dores de muitas pessoas mesmo. Eu acho que esse podcast é de utilidade pública, né? E eu gostaria já de partir para o encerramento, falar um pouquinho do Instagram da Andreia para vocês acompanharem. Qual que é o seu Instagram, Andreia? @DRA Andreia Maslon. É isso aí. Lá ela posta todos os dias stories, né, falando um pouquinho sobre a questão da alimentação, sobre a questão do nosso corpo em geral. Eu vejo vários vídeos lá, várias Dicas técnicas, várias dicas e etc. Então acompanhem lá, acompanhem o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, no seu canal. Isso? Doutora DRA de novo, Físio Andreia Maslon. No YouTube tem vários ensinamentos sobre exercícios, né, para fortalecimento, para combater as dores, para melhora do sono, né? Você que tem dúvida de como é uma sessão de bioalinhamento ou de osteopatia, né, essas terapias manuais, acupuntura, também tem alguns links ali só para a pessoa entender. Ela vai falar, mas eu chego lá e faço o quê? Né? O que eu preciso? Na verdade, assim, é o estar saudável, mas querer prevenir, querer entender melhor de você, né? Aumentar esse autoconhecimento, tanto corporal como mental, também eu indico bastante. Legal. Dá para aprender bastante, gente. E é isso aí, hein? Semana que vem teremos convidados com muito mais assuntos ligados a outras áreas que interligam, né, a área do bioalinhamento. E pausa para o essencial, gente. Pausa para esse podcast da próxima vez aí para aprender mais e mais sobre nós mesmos. Aumentando essa teia da vida para que sejamos seres humanos melhores, para que o mundo seja melhor. É isso aí. Fechado. Obrigadão, Andréia. Aprendi muito. Obrigada. Muito bom, adorei. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um beijão.